tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa que quase não se fala hoje em dia, que é a volta de Jesus. Em João 12,15 diz o seguinte: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Mas este mesmo rei que veio montado num jumentinho, um dia vai voltar com poder e grande glória. Em Lucas 21 e 27 diz o seguinte: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mas o que isso significa para os cristãos? Em primeiro lugar, isso significa a vitória de Jesus e da igreja sobre o mal, onde começará a reinar a paz e a justiça que a gente tanto espera. Também significa o cumprimento das promessas. A promessa de que Jesus iria nos preparar um lar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Além dessa promessa, nós temos também a promessa de que não haverá mais sofrimento. Em Apocalipse 7:17 diz o seguinte: Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Também temos a promessa do reencontro com aquelas pessoas que nós amamos e que um dia partiu. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Como é maravilhosa essa promessa de que nós nos encontraremos com aqueles que morreram em Cristo e com Jesus, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas, apesar de todas essas promessas, nem todo mundo vai ficar feliz com a volta de Jesus. Ouça o que está escrito em Apocalipse. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Algumas pessoas não ficarão felizes com a volta de Jesus. Para algumas pessoas, o medo da justiça de Deus será maior do que o medo da morte, porque a palavra diz que eles pedirão para que as montanhas caiam sobre eles. E você, como se sente a respeito desse dia? Se alegra com a volta de Jesus? Com o cumprimento das promessas? E que nós também nos reencontraremos com aquelas pessoas que amamos e que morreram em Cristo. Você está feliz por saber que a justiça de Deus será feita? Se você tem medo, ou então, se você não tem certeza do que você realmente espera nesse dia, eu quero te convidar a orar o Salmo 51 comigo. Eu peguei alguns versículos do Salmo 51, você pode fechar os olhos ou acompanhar o texto na tela, o que for melhor para você. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tens razão em me condenar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Maravilhoso! E creia que se você fizer essa oração com fé, o Senhor, Ele te ouve. Afinal, Ele te ama. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos esperar com alegria o momento da sua volta.
o momento em que toda tristeza, que toda angústia irá passar, o momento do reencontro com os nossos entes queridos e nesse momento onde que finalmente iremos morar no nosso novo lar com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, principalmente com aquela pessoa que está precisando ouvir esta palavra. E também se inscreva nesse canal. Dessa forma, o canal cresce e nós podemos alcançar cada vez mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Existe uma frase que eu sempre gostei, que dizia assim, que o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, neste mundo onde nós vemos tantas coisas erradas, tanto mau exemplo para as pessoas e para as crianças, que nós possamos fazer a nossa parte e divulgar mais, cada dia mais, a palavra e o amor de Deus. Muito obrigada por assistir e fique com Deus.